Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Qual a importância do Candomblé Angola para a formação humana? Quais as contribuições dos conhecimentos e das práticas dessa tradição para a educação? Hoje no Religare eu converso com Regiane Mendes, mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós vamos conversar sobre Candomblé e educação. Regiane, bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite, prazer recebê-la. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. Você quer acompanhar o nosso programa de qualquer lugar e a qualquer momento? Quer curtir e compartilhar as nossas entrevistas? Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Regiane, como é que a gente pode apresentar o Candomblé Angola? Quais são as características dessa tradição? Então, as características dessa tradição, do Candomblé Angola, ela se consegue perceber, na questão das vestimentas, na questão dos toques e também quando se adentra, um terreiro de Candomblé, tem uma bandeira que é muito singular do Candomblé Angola, que é o hasteamento da bandeira branca, que ali é uma característica muito dos povos bantus, E a questão da solidariedade, da questão da preservação da natureza, tudo isso é bem singular do Candomblé Angola, dos outros também, mas do Candomblé Angola especificamente. Nós estamos falando dos povos bantu, no fundo dessa questão a gente tem uma origem bantu. Que elementos dessa cultura a gente poderia destacar? Então, os elementos dessa cultura que a gente é muito influenciado por essa cultura, as suas riquezas, a questão das comidas, a questão, da questão da solidariedade, da questão da educação, da questão do pertencimento, da união e a questão também da família, aí já adentrando do movimento que foi feito, quando aqui, os povos bantus chegaram, na condição de escravizados, então tinha que estar havendo aquele reencontro, mas de forma que pudesse ocorrer uma questão de união, porque foram divididos, obrigados a se desfazer de toda uma cultura, de todo um pertencimento, de toda uma identidade. Então, como que poderia estar havendo uma nova agregação, digamos assim? Então, o laço de família, não de família biológica, mas de família, de laços de união, de afeto, de solidariedade, de vários povos, de culturas diferentes, renascer, essa cultura aqui no Brasil. Então, o Candomblé Angola, aqui nós temos o Candomblé, a questão da tradição, da questão da religião, do Candomblé, e lá em Angola a gente tem a questão da tradição. Então, é um pouquinho diferente, Então, aqui no Brasil, o que nós temos é uma cultura, uma religião que foi reelaborada, que foi construída aqui no Brasil. Então, várias coisas que eram realizadas, é diferente. Então, coisas que eram realizadas lá como tradição, africana, aqui ela foi reelaborada. Sim. Então, várias coisas se perderam, nesse trajeto. E é possível recuperar alguns elementos dessa tradição? Quais seriam esses elementos? Então, nesse trajeto, nessa vinda, foram preservados alguns elementos, outros foram perdidos, mas a preservação dessa cultura, dessa identidade, ela se perpetue dentro dos terreiros, ressoando de outras formas em outros locais, quando se tem essa abertura, mas ela se preserva na tradição. Uma das maneiras de se fazer presente é através da língua. Como é que a partir da linguagem a gente pode identificar esses elementos da tradição bantu? Então, é interessante, o senhor falar da questão da língua, porque muitos desses dialetos são preservados, dentro dos terreiros. E outros a gente usa, fala sem saber da origem.
Então, esses dialetos ainda continuam sendo preservados. Essa linguagem que é uma riqueza, né, que vem dos nossos ancestrais. Então, não só na linguagem, mas na questão né, da alimentação, da comida, né, e outros traços também que a gente traz na questão da vestimenta, mas da linguagem é um traço forte, né, que está para fora do espaço, né, do terreiro, da religião, que a gente às vezes conversa sem saber da origem, né, de onde vem. Né? Você poderia ajudar a gente assim com um exemplo, por exemplo, de um termo que a gente usa muito comumente e aí você diria, bom, essa palavra, esse termo, ele tem uma origem banto. Eu dou vários exemplos, né, dentro da pesquisa de exemplos de palavras que são usadas corriqueiras, mas que também se utilizam, né, dentro dos terreiros como forma oral, né, a forma mais usual de aprender e ensinar dentro do terreiro, que é a oralidade. O Leonardo Apolinário, jornalista, nosso produtor do Religário, deixou aqui uma colinha. Né? Então ele falou assim, né, por exemplo, muito, ser humano. Sim. Né? Quinto, coisa. Antu. Hantu. Hantu. Lugar e tempo. Kuntu. Tá certo? Sim. Modalidade. Então deixou aqui uma... Sim, aí eu já adentro na questão da filosofia banto, que começa com a questão da oralidade e essas palavras, por ter o NTU, são similares em todas elas finalizando, sim, verdade. Ela tem esse potencial. Então, a palavra vista, né, dentro dos terreiros, ela tem esse potencial. Então, quando tem essa termalidade, até o autor Kagami que fala, né, tem essa termalidade e essa potencialidade. Então, todas as palavras terminadas em NTU e Hantu, Ktu, todas elas vão ter essa potencialidade. Essa ideia de potencialidade de algo. Legal. E Rejane, você falou que os elementos religiosos do candomblé Angola, tentando recuperar o elemento de tradição, que você falou que ainda se procura manter. Né? O que a gente poderia falar de compreensões relacionadas a essa visão de mundo, a essa concepção da vida, ou a isso que, mal comparando, a gente tende a chamar de religião, que é um termo, acho, bastante complicado para ser aplicado, né, em diferentes tradições. O que você destacaria desses elementos? Então, o que tem grande, né, influência na tradição banto é a questão e valorização da vida. A filosofia banto, ela considera, né, que o cuidado com o outro é primordial. E esse cuidado com o outro, ele se dá de quais formas, né? Então, na tradição banto, eles evidenciam muito isso. E isso que também se preserva no terreiro. Essa importância da vida, dos laços, né? Sejam eles consanguíneos ou eles, né, de formação iniciáticos, né? Então, são isso que são preservados dentro dos terreiros. Nesse seu estudo, né, sobre a relação entre o candomblé Angola e a sua contribuição para a educação, a gente vai falar sobre isso a partir de agora, né, você fez algum estudo de algum terreiro em particular? Qual foi a base para você pesquisar, para falar sobre esse tema? A pesquisa, né? A minha pesquisa ela foi feita com base nas bibliográficas, né? Não foi possível fazer em local, porque estava no momento de pandemia. A princípio seria feito no local, mas como o tempo também não foi, né, possível, então foi feito de forma bibliográfica. E quais são as referências que a gente pode encontrar para fazer essa pesquisa? Cada capítulo, eu vou começar o capítulo falando da questão, né, o aspecto histórico, a filosofia banto. No segundo capítulo, eu já vou adentrar na questão da educação e fazer uma interlocução com os atores
como Leonardo Boff, como a Estela Caputo e a Kátia Santos, que já são da área da educação. E aí eu vou fazer uma interlocução na questão, como essa educação é vista dentro do terreiro e como ela é vista fora do terreiro, E no terceiro capítulo eu vou falar um pouquinho como essa educação ela é transmitida, como ela é feita e quais são esses locais, Que a princípio eu vou estar usando como exemplo a cozinha e o salão principal. Mas já visto que na conclusão não são só esses espaços. A educação ela se dá em qualquer momento, em qualquer espaço dentro do terreiro. Então é essa interlocução que eu faço. A educação que é ensinada dentro do terreiros e a educação formal. Ótimo, a gente vai poder conversar mais sobre isso aqui no Religare de hoje. Nós estamos conversando sobre candomblé e educação. E a nossa convidada é a Rejane Mendes, ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com o Religare Conhecimento em Religião. Aqui conosco está a Rejane Mendes, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, e nós estamos falando sobre candomblé e educação. Bem, falando sobre educação, você disse que escolheu 2 espaços, a cozinha e o salão principal. Em que esses espaços ajudam a gente a pensar o processo educativo, formativo no candomblé Angola? Assim, na questão da educação, no candomblé Angola, a cozinha, ela tem o seu papel. É onde se aprende a fazer as macudiás, que são as comidas, aonde o muzenza, que é ali o iniciado, ele vai aprender, dependendo da sua idade iniciática, que é de 3, ou de 5, ou de 7, ou de maior idade, acima de 7 anos, ele vai estar ali aprendendo, junto com o pai de santo, com a mãe de santo, a sacerdotisa ou sacerdote, comidas, para ser oferecidas para o santo. A partir da oralidade vai ser ensinados ali elementos em questão de compartilhamento, de união, E a gente tem um exemplo, eu coloco isso dentro da pesquisa, que o exemplo da questão da cozinha eu utilizo por quê? Porque ali vai ser dada orientações pela oralidade, como preparar e como que vai ser oferecida para o santo e como isso retorna para aquele iniciado, para o muzenza que tá preparando aquela comida, o macudiá. E o salão como espaço? O salão como espaço, a questão da roda que é formada, é no sentido anti-horário, e a questão de como essa roda é formada e a questão do aprendizado é que quem está na frente, aquele mais velho que está na frente, ele tem uma preparação, um ensinamento, um aprendizado que vai estar ensinando o outro que vem atrás, esse atrás não desconsiderando, mas a questão do aprendizado, essa questão de que do ensinamento que se é passado. Então, a questão da formação da roda, o outro vai aprender ou pela oralidade ou pela percepção, pelo olhar. Dessas 2 formas de aprender. Você falou que um elemento importante na tradição é a questão familiar. Não só a família considerando laços consanguíneos, mas também a família como pertença ao grupo. Como é que isso exerce um papel no aspecto da educação, como você tem trabalhado na sua pesquisa? Então, a questão da família, ela é muito importante, considerada aí dentro dos terreiros, porque traz no seu aspecto história a questão de união, de laços de solidariedade, que é a formação das famílias candomblecistas. Então, não só a importância de laços consanguíneos, porque vai encontrar também famílias que têm lá os seus familiares de sangue, mas também constitui laços afetivos, laços de união,
laços de pertencimento, né, àquela família. E na família candomblessista, esse laço se dá a partir do processo de iniciação. Aquele muzenza, né, vai ser iniciado na tradição para pertencer àquele grupo, né, trazendo saberes que já os tem e outros saberes que vão estar aí durante esses anos, 3, 5, 7 anos. Sim. Bom, falar sobre família, acho que um outro tema que acaba aparecendo como forte na tradição é a questão da ancestralidade. É um elemento também que faz parte da formação, da educação no Candomblé Angola? Com certeza. A questão da ancestralidade, ela é da tradição banto, né? E ela é perpetuada até hoje aí nos terreiros de Candomblé, porque a ancestralidade é uma questão muito forte, né, dentro do terreiro, e na tradição a gente valoriza aquele que veio primeiro para fazer sentido à nossa vida. Sim, nas comunidades, nos terreiros de Candomblé Angola, a história, as tradições, você disse que são passadas através da oralidade, né? Há outros elementos que nós poderíamos considerar sobre como que essa tradição vai sendo passada de geração em geração? Através da oralidade é o primordial, né? Porque culturas, né, elas são repassadas através da oralidade, e a percepção, porque se aprende também, o não dizer também está ensinando alguma coisa, mas a oralidade ela é fundamental. E quais são os elementos que são fundamentalmente ensinados, assim, são imprescindíveis? A valorização, né, da vida, do respeito, né, o respeito ao outro que se tem que ter, né, de si, esse conhecimento, essa identidade, esse pertencimento que se tem, né, e de conhecimento desses fatores históricos, né, que muitas vezes são anulados em algum espaço ou momentos da vida. Sim. E seu vínculo, né? Você fez esse caminho também formativo, né? Você só não pesquisa sobre isso, você também faz parte desse processo de formação. Sim, né? A minha formação, eu sou assistente social, sou formada, né, no serviço social, e então traz uma contribuição muito grande essa pesquisa, né, para a percepção dos olhares desses profissionais, né, porque a gente vai lidar com todo tipo de pessoas, com determinadas religiões, ou até sem religião. Então, é bom que os profissionais também tenham essa visão, né, de respeito, e também na vida social, porque sendo, né, também iniciada, também tem uma visão, né, do que se é perpetuado, né, dentro dessa tradição, e também a importância que se tem nas ciências da religião. Porque essa sub-área, né? Ciência da religião aplicada. Exatamente, essa sub-área, porque vai lidar com várias outras áreas. Então, com a psicologia, com o serviço social, e um aspecto muito importante é da antropologia, que vai a campo, né? E traz esses conhecimentos também. Então, é muito importante esse diálogo, né? Porque se faz necessário nos dias atuais. Certamente. Tem um elemento que eu acho que a gente acabou deixando passar, e a gente podia concluir com ele, que é a questão da natureza, da educação ecológica, para o respeito à natureza. Né? Você pode falar para nós como é que se dá esse processo? Sim. Esse processo ele não se dá de forma... ele se dá com o tempo, né, com um aprendizado, porque não é ser candomblessista que isso vai vir de forma natural, não, ele é ensinado, praticado, e a gente entende, eu faço até uma interlocução com o Leonardo Boff, da questão da 4 dimensões da ecologia, onde ele fala da questão ambiental, social e a questão mental, né, essa questão que a gente tem que estar mudando o pensamento da gente.
atual de estar preservando o que ainda existe, para que outras gerações possam estar usufruindo, né, dos aspectos naturais. Da questão social, que o Leonardo Boff, né, se aprofunda, que não só a questão ambiental, mas ele vai um pouquinho mais longe, as relações sociais, né, a questão que não perpassa só na questão da natureza, mas as relações sociais também são importantes, né, a questão da questão econômica, social, então tudo isso interfere também na questão aí do nosso planeta, né? Então, sim, essa interlocução com o Leonardo Boff e as 4 dimensões da ecologia que ele apresenta, ela já existe dentro do candomblé. Então, é esse aspecto da educação que já existe, que já é praticada até mesmo pelos nossos, né, povos originários, né? Os índios, né, aqui estavam, né, e estão, né? Então, já existe essa preservação. E ele identifica isso muito bem e reforça, né, que há essa importância que temos que ter, sim, aí com a terra, né? Sim. Rejane, você está citando um autor bastante conhecido, né, como é o caso do Leonardo Boff, mas eu tenho acompanhado um movimento importante de levantamento de uma literatura de autores e autoras, negros e negras, alguns de origem do próprio continente africano, né, outros e outras aqui do nosso país. Você dialogou também com essa literatura, com esses autores e autoras, gente de dentro da própria tradição que já esteja pensando e trabalhando esses elementos? Sim. Na pesquisa foi importante dialogar, né? Eu falo muito a questão da origem, né? Saber de onde origina para saber de onde a gente vai estar falando, né? Então, busquei, sim, autores, né? Como Santos, que já faz parte do pertencimento dessa religião, né? Já iniciou... O Santos seria... Guaraci Maximiliano. O Guaraci. Isso. Sim. E os autores, né? Conceituados também como Toia, Cacose, eles vão estar falando da questão da filosofia. E outros também, como Carneiro, que vão falar da questão, né, do geográfica. Então, assim, busquei fontes e autores que vão trazer para mim a questão da história, né, a questão da influência no Brasil. E para a educação eu utilizei Ana Cátia Alves e Estela Caputo, que ela traz uma contribuição, né, antropológica e da área da educação, que ela vai também ter essa visão dentro do candomblé e como essas crianças são vistas fora, né, do candomblé com todo esse pertencimento. Uhum. Ela faz essa interlocução, esse diálogo. Que bom. Muito obrigado, parabéns pela sua pesquisa, obrigado por você ter trazido esse tema aqui para nós no Religário. Eu que agradeço aí mais uma vez pela oportunidade. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado e doutorado, acesse a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!